A paz do Senhor Jesus, estamos com a 7ª edição de Deuses do Apocalipse e hoje é sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é citada no Apocalipse capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7. João estava exilado por causa da palavra de Deus, conforme Apocalipse 1, versículo 9. João foi exilado na ilha de Patmos, um arquipélago, um conjunto de 12 ilhas ao sudoeste do Mar Egeu, um conjunto de ilhas gregas que era usado por Roma para então exilar aqueles que eram perseguidos pelo sistema. João estava exilado por causa da palavra de Deus, como ele mesmo testemunha no livro do Apocalipse capítulo 1. Tito Flávio Dominiciano, da família dos Flavianos, haveria tirado o apóstolo João da capital dos Efésios e colocado em exílio político por causa da pregação do Evangelho. João estava exilado por meados do ano 94 depois de Cristo, quando Dominiciano expediu a ordem então de exílio. A palavra vai nos mostrar, a história vai nos mostrar que no ano 96, no dia 18 de setembro, João então regressa do exílio. Alguns estudiosos acreditam que João ficou 2 anos no exílio, outros acreditam que ele ficou apenas 10 meses. Mas o fato é que a história nos comprova, um marco histórico, de que no dia 18 de setembro de 96, Tito Flávio Dominiciano foi morto após o seu longo período de governo, um dos mais longos depois de Trajano, governando por 15 anos no Império Romano. Ele agora é sucedido por Marco Cosseia Nerva. A história nos mostra que no mesmo dia de que ele foi morto, após uma conspiração no Palácio Real, no mesmo dia 18 de setembro de 96, depois de Cristo, ele é sucedido por o imperador Nerva, que se chama Marco Cosseia Nerva. Marco Cosseia Nerva é primeiro dos 5 ditos bons imperador. Ele é o primeiro a assumir dos 5 bons chamados, e ele já expede a carta de alforria e então mandando libertar todos os presos e exilados políticos. Quando chega a notícia em Éfeso, João volta para casa. João, que haveria ido para Éfeso após Nero apertar a perseguição, a história nos mostra que Nero, no dia 9 de agosto de 68, ele se tira sua vida no palácio em Roma, e no ano seguinte, João, que era morador da Judéia, da cidade de Betsaida, ele vai residir em Éfeso. Ele reside em Éfeso desde 69 até em torno de 94, onde ele vai ser preso. No ano de 96, ele volta do exílio para sua casa em Éfeso, aonde ele alcança a longevidade, e no ano 103 depois de Cristo, aos 94 anos, ao fim do seu ministério farto de dias, João é recolhido para o Senhor. João era filho de Zebedeu e Salomé, conforme Marcos 1,19 e Marcos 16, 1 e 2. Ele era irmão de Tiago. Tiago era seu irmão mais velho, porque Tiago sempre é citado antes no texto. Quando isso acontece, é porque é o mais velho. Então João era o irmão mais moço dos filhos de Zebedeu e Salomé. Salomé era irmã de Maria, mãe de Jesus, conforme Mateus 27, versículo 56. O que faz isso, então, de João ser primo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outro detalhe importante é que João, ele era discípulo de João Batista, e após um encontro com Jesus, ele passou a ser seguidor de Jesus e se tornou um dos 12 discípulos do Senhor. E foi escolhido por Deus para revelar as cartas do Apocalipse. João foi um dos únicos discípulos que não sofreu mártir ou morte
aleluia, mas ele morreu de causas naturais, em sua casa no ano 103, aos 94 anos de idade. João era residente de Betsaida, na Judéia, e morreu em Éfeso, onde hoje é a atual Turquia. A palavra de Deus no livro do Apocalipse, no capítulo 2 e no versículo 1, Deus se dirige à igreja de Éfeso, falando: o anjo da igreja que está em Éfeso diz: aquele que tem à sua destra 7 estrelas. Quando fala em 7 estrelas, está falando em 7 anjos, que anda no meio dos 7 castiçais. Os 7 castiçais também aqui representa as 7 igrejas. A igreja de Éfeso é tida como a mãe das demais igrejas, das 7 da Ásia. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, e que não suporta os maus, que puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, mas tu o achaste mentirosos. E sofrestes, tem paciências, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Porém, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Quando Deus fala em primeiro amor, Ele está falando nas primeiras evidências cristãs, dos primeiros fatos que era executado dentro da igreja de Éfeso. Por exemplo, no ano 21 de julho de 356 a.C., Aristarco, com o objetivo de ser lembrado, ele ateou fogo no templo de Demétrios, destruiu os altares de Demétrios, incendiando, destruindo, então devastando. Éfeso foi destruída 3 vezes na história. A primeira vez que Éfeso foi destruída foi pelo fogo, e foi com o objetivo de destruir os templos e a idolatria que era perseverante dentro de Éfeso. A deusa Ártemis era adorada, ela teve o seu templo incendiado, seus altares destruídos, seus altares que eram levantados dentro de Éfeso foram destruídos por Aristarco em 356, no dia 21 de julho a.C. Aleluia. Por isso, quando Deus diz: porém tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor, Deus aqui está falando no primeiro amor dos Efésios. A idolatria era combatida. Eu tenho contra ti que tu deixaste aquele primeiro amor de combater a idolatria, de destruir os altares pagãos que eram levantados dentro de Éfeso. Você, no teu primeiro amor, você destruía, você incendiava, você destruía todo o paganismo que estava implementado dentro de Éfeso. Versículo 5: lembro-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Novamente exortando: pois senão brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Quando ele fala em tirarei do teu lugar o teu castiçal, ele está se referindo aqui a Jesus falando para Éfeso, em revelação a João. Ele está repetindo o que ele disse em Mateus 6:22, que o olho do homem é a candeia do corpo. Em Lucas 8:16 e versículo 18, ele disse uma parábola que não se põe o candeeiro debaixo da cama ou da mesa, antes se põe no velador para ser visto, num lugar de exposição, num lugar de evidência, num lugar elevado, para que assim ilumine os demais e dissipe as trevas. Quando ele diz: senão breve a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Ele está dizendo: se você não voltar às primeiras práticas de combater a idolatria, o helenismo, a implementação de altares pagãos que é levantado dentro da igreja, a falsa adoração em Éfeso, eu virei contra ti e removerei do teu lugar o teu castiçal. Ele está dizendo: eu te coloquei em lugar elevado para que as trevas sejam dissipadas à luz do Evangelho, à luz da palavra. Senão, a condição, senão eu virei
a ti e removerei do teu lugar o seu castiçal. Eu te tirarei do lugar de evidência, eu te tirarei do lugar elevado. Olha que ele ensinou lá em Lucas 8,16, não se pode tirar do lugar elevado e colocar debaixo da mesa, não vai ter efeito nenhum. Antes se põe no lugar elevado para que os demais sejam iluminados. O historiador Plínio comparou a Éfaso à luz da Ásia. Devido ao seu caráter de representante imperial, representando os imperadores, ele comparou a Éfaso à luz da Ásia Menor, comparando assim a luz das nações. Jesus diz que nós temos que ser a luz desse mundo, nós temos que iluminar, dissipar as trevas. A condição de Jesus era: volta ao teu primeiro amor, volta a combater, volta a destruir os altares pagãos, volta a destruí-los, porque senão eu virei contra ti e removerei do teu lugar o seu castiçal, te tirarei do lugar de evidência, te tirarei de um lugar elevado, porque para estar num lugar elevado é preciso combater contra as trevas. O candeeiro que é colocado em lugar elevado, ele tem um único objetivo de dissipar, disseminar as trevas à luz da palavra de Deus. Ártemis era uma deusa pagã da Grécia, adorada em toda a Ásia, como citado em Atos ali 19, versículo 23, quando Paulo ele vai a Éfaso e combate contra Demétrio e os seus adoradores, os fabricadores de nicho de Diana, também ela é conhecida por Diana. Ártemis, a deusa Ártemis, é que ela era defendida por Demétrios em Atos 11, que era o fabricador de nichos de Diana, que é a mesma. Ela aparece na mitologia com os seios expostos, sacando uma flecha da aljava e com arco na mão. Ela é a típica imagem de uma Maria Frecheira ou de uma chamada hoje Pombagira. É a mesma Ártemis, adorada em toda a Ásia. Na Índia ela é conhecida como Gansh. Bom, quando em 21 de julho de 356, quando ele está com o objetivo de destruir os altares de Ártemis e o seu templo e exterminar a adoração em Éfaso, ele obteve ênfase. Mas teve uma segunda invasão pelos godos germânicos no século III depois de Cristo, e a terceira vez que Éfaso foi destruída foi totalmente por um terremoto em 614 depois de Cristo, quando ela foi extirpada da face da terra. Éfaso hoje fica no país onde é chamada de Turquia. Agora, Ártemis, ela é filha de Zeus, irmã gêmea de Apolo e filha de Letos. Filha de Letos com Zeus e irmã gêmea de Apolo. Veja que Deus também combate um forte culto a Apolo na igreja de Tiatira e na igreja de Pérgamo. Ali Zeus e Apolo são adorados, é citado Jezabel, é citado os Nicolaitas, a doutrina dos Balaitas, as doutrinas de Jezabel, a falsa adoração, porque Apolo é um deus da arte, Deus da música, Deus da profecia. Você veja que Deus fala para Tiatira que há profecia, há louvores, mas não é para ele, porque o Deus que está inspirando a profecia em Tiatira é Apolo. O Deus que está inspirando o louvor não é o Espírito de Deus, mas sim o Espírito de Apolo, o Espírito de Jezabel, o Espírito de falsa profecia apolina. O homem está sendo adorado no lugar de Deus. Aí você vê que quando Ártemis
é destruída, logo se levanta uma nova doutrina. E qual é? Tens, porém, isto que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Aqui ele está dando uma condicional para Éfeso. Porém, tens para ti que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também eu aborreço. Aqui Deus está dizendo que tens, porém, isto de bom em Éfeso, que em Éfeso é odiada a obra dos nicolaítas, a quais também ele aborrece. Você vê que os nicolaítas são citados em Pérgamos como uma falsa doutrina. Os nicolaítas ali são oriundos da Antioquia da Pisídia, citado em Atos, capítulo ali 6, versículo 5. Eles vêm do ministério de Nicolau Prosélito da Antioquia da Pisídia. Prosélito é um título dado a alguém novo convertido, não judeu, porque ele era grego. Aí com a morte de Estevão ele volta para casa e começa a pregar na Antioquia. A Bíblia diz que os sirineus, ali os gregos creram e foi agregado uma grande parte. Aí você vê em Atos 11, 19 ali, e eles indo para casa pregando. Depois nós vemos Barnabé, indo resgatar Paulo para levar para a casa dos nicolaítas para ficar um ano jejuando e de lá ser enviado para a sua primeira missão. Nós temos que nós fomos chamados cristãos pela primeira vez na casa dos nicolaítas, Atos 13, Antioquia da Pisídia. A Bíblia diz que lá o Espírito Santo falava, que o espírito de profecia de Deus pairava entre os homens de Deus. Lá o Espírito mesmo separava quem ele queria enviar para a missão. Lá ele separou Paulo, Barnabé, enviou para a obra missionária. O profeta Agabo profetizou uma grande fome, na qual a Bíblia diz que então eles supriram a necessidade do povo da Judéia e também de Jerusalém. Era uma grande obra na vida de Nicolau. Ali havia doutores, mestres, até mesmo o procônsul de Herodes, o tetrarca da Galileia, congregava na casa dos nicolaítas. Mas com o passar do tempo levantou-se homens daquele ministério que começaram a praticar o pecado, começaram a dar lugar à fornicação, praticavam a troca de mulheres com os outros homens, e isto era um costume dos nicolaítas, porque eles eram gregos, e então eles eram mal vistos em meio à sociedade e não eram aceitos em meio ao povo cristão. E em Éfeso eles eram odiados, enquanto eles eram tolerados em Pérgamos, que a condição de Pérgamo é que eles toleravam os nicolaítas, toleravam os balaítas, em Tiatira toleravam Jezabel, mas nós vemos que em Éfeso a palavra é boa para Éfeso, que eles condenam, eles não apoiam e eles não, aleluia, estão de acordo com a obra dos nicolaítas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas que venceram da lei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aí uma promessa de Deus para a vida dos seus servos. João, quando saiu no ano 69 depois de Cristo, um ano depois de que Nero tirar sua vida no palácio em Roma, ele vai para residir em Éfeso, aonde ele fica até o fim dos seus dias. Deus ali tira Flávio Domiciano do trono no dia 18 de setembro de 96. E no mesmo dia ele é sucedido, após um longo reinado de 15 anos como Trajano, Marco Cosseia Nerva assume o seu lugar e dá a carta de alforria, libertando todos os presos políticos e perseguidos cristãos que estavam exilados em Pátio. Com eles, João volta para casa, aonde ele fica até os fins dos seus dias. Os flavianos foram responsáveis por alterar um período o nome da igreja de Filadélfia para Flávia. A eles é atribuído o culto imperial
quando é erguido colunas, ali quando Deus condena no templo em Filadélfia, e Deus responde dizendo que vencer eu levantarei como coluna no templo do meu Deus, e vós permanecerá. Fica com esta palavra em nome de Jesus Cristo, nesta 7ª edição de Deuses do Apocalipse, aqui no Sinagoga do Evangelho.